Interessante, Paulo, porque Minas, tradicionalmente, eu falei isso aqui durante a minha cobertura da Jovem Pan, logo no início da apuração, Minas é uma espécie de reflexo do Brasil, né? E faz sentido, porque ela tem um pedaço de Minas que parece muito o Centro-Oeste, tem um pedaço de Minas, até em Juiz de Fora, que eles se acham cariocas, tem um pedaço no sul de Minas que é mais parecido com o sul do Brasil, tem um pedaço mais colado com São Paulo, e tem um pedaço do norte de Minas que é mais parecido com o Nordeste. Então é meio que um reflexo de um mini Brasil ali em Minas Gerais, e é tradicional você pegar os resultados de apuração de Minas e eles refletirem os resultados nacionais. E nesse caso ficou assim, quase que na risca, né? Então, isso é sempre muito interessante. O trabalho que tem que ser feito em Minas é muito parecido com o trabalho que tem que ser feito no Brasil, com uma vantagem muito grande em favor do presidente Bolsonaro, que é o fato do Romeu Zema, um apoiador do presidente, agora apoiador formal, ser um político extremamente popular por lá. E as pessoas precisam fazer essa distinção, que a política no Brasil, o voto, ele nem sempre é tão ideológico e ideologicamente consistente como as pessoas fazem parecer crer. Isso explica algumas das dúvidas que as pessoas estão tendo na internet. Poxa, como é que pode uma pessoa apoiada pelo presidente Bolsonaro ter mais votos do que o próprio presidente? A política no Brasil, quem está acostumado a fazer eleição sabe que as alianças locais são assim. Às vezes, numa localidade, o povo vota porque o padrinho político, porque o padrinho da região pediu voto para determinado candidato. No norte de Minas, por exemplo, você tinha, e eu recebi muito material na internet a esse respeito, de gente pedindo voto Lula-Zema. Isso acontece. Então, o que precisa ser feito nesse momento agora é uma certa uniformização desse apoio do Zema e do capital político que ele tem por toda Minas Gerais, na direção, inclusive com os caciques políticos de cada localidade, em direção a um apoio ao Bolsonaro. Isso é um caminho importante. O outro caminho, que é o caminho que precisa ser seguido nacionalmente, é você explicar ao eleitor o que significaria a volta do PT. E em Minas Gerais, eles deveriam estar bastante acostumados, e deveriam estar bastante... vai ser bem fácil lembrar eles em Minas Gerais, terra da Dilma Rousseff, o que significa o PT no poder. Essa lembrança vai ser fundamental para aumentar a rejeição, ou melhor, a conscientização para, assim, aumentar a rejeição ao Lula e, com isso, reverter alguns votos em direção ao Bolsonaro. É muito mais fácil reverter votos do Lula em direção ao Bolsonaro do que do Bolsonaro em direção ao Lula. O Bolsonaro tem um voto muito mais consolidado, ideológico e sólido do que o ex-presidente Lula. Eu acho que vocês todos trouxeram pontos importantes, e o que eu estava fazendo de fato aqui não era uma provocação. Quando eu provoco eu sempre sou mais reto. O que eu estava fazendo aqui é uma reflexão pelo seguinte: eu concordo integral, eu sabia que vocês iam falar alguma coisa parecida, e eu concordo integralmente com o que você está dizendo, Paulo. Quando eu tive com o presidente, eu percebi que ele estava muito confiante de fato na vitória no primeiro turno, com base nas manifestações que ele estava vendo das pessoas em todos os lugares que ele passava de forma favorável a ele. E agora existe uma turma que tem muito frequentemente na internet dizendo que isso só não aconteceu por questões de fraude. E eu sou totalmente favorável a você questionar o processo eleitoral. Questionar. Se houver evidências, e aí nesse ponto eu acho que o presidente Bolsonaro está coberto de razão, vamos esperar para ver o que as Forças Armadas dizem a esse respeito. Se elas apresentarem alguma evidência de que houve fraude no processo, beleza, vamos discutir isso. Neste momento, não há nada para se discutir nesse tema. Existem dados falsos sendo apresentados na internet, existem as pessoas que não entendem como é que funcionam as alianças locais e por que a votação para candidatos apoiados do presidente é diferente da votação do presidente. Nada disso é uma evidência sólida. Nesse momento, eu, particularmente, Paulo, não tenho evidência sólida. Acho que as pessoas estão perdendo tempo, e aí vou falar com a Paulinha, concordar com a Paulinha, nesse momento discutindo coisas que não têm substância, tá? Quando tiverem substância, eu vou ser o primeiro a dar voz a essa substância. Agora, o que é importante? O importante é que o presidente Bolsonaro perceba que a campanha para o segundo turno é diferente da campanha para o primeiro. Na campanha para o segundo turno, ele não vai ganhar um voto fazendo motociata. Não vai ganhar um voto. Perfeito. Motocicletas tiveram, essas manifestações, elas tinham um papel de mostrar que as pesquisas estavam erradas. Isso. De mostrar que existia um contraponto. Concordo, Paulinho. Que as pesquisas estão erradas é fato.
Não há mais dúvida. Agora as pesquisas não valem de mais nada. O que o presidente precisa fazer, então? Conquistar os votos que ele não teve. E como é que ele vai fazer isso? De duas formas. Uma, exposição e diálogo com as pessoas mais ao centro. Pessoas que não votaram nele por o que eu chamo de nojinho estético. Tá? E segundo, aumentar a rejeição do PT, conscientizando o eleitor do desastre de corrupção, o desastre moral, desastre econômico e desastre institucional que foi o governo do PT. Esse é o caminho para a vitória. O caminho da vitória não é mais, como você bem disse, Paulo, pregar para convertido. Paulinho, se realmente o Bolsonaro estiver fazendo isso mesmo, de buscar o Rodrigo Garcia, eu acho que é uma estratégia bem acertada. Porque candidato que está no segundo turno é o que o Paulo Figueiredo falou. Se o Bolsonaro tem 6 milhões de votos a menos, ele precisa abraçar todo mundo agora. Ele não pode escolher apoio, você não acha, Paulinho? Não, eu acho que ele não pode abraçar aqueles que violam diretamente as suas convicções. Mas você tem que buscar o eleitor de centro. Isso não tem jeito. E eu vou dizer uma coisa para você, Paulo. Eu acho que mais do que transferência linear dos votos, esses apoios, eles funcionam na construção da uma percepção geral dos candidatos. E também na redução da rejeição do Bolsonaro, por exemplo, e na construção da rejeição do PT. Vamos dar exemplos aqui especificamente. Por exemplo, o apoio do Moro e do Dallagnol. Mais do que tudo, mais do que a transferência de votos do Moro e do Dallagnol para o Bolsonaro, esses apoios são um selo de honestidade e um reforço da ideia de que o PT, de fato, cometeu os crimes que cometeu, que eles estão tentando apagar da história. Então, colabora muito para a destruição de uma das teses centrais da mídia e do PT, que são a mesma coisa hoje em dia, que o Bolsonaro é tão desonesto quanto o Lula. Também é ladrão, porque tem rachadinha, tem orçamento secreto. Quando o Moro e o Dallagnol vão lá, que são reconhecidos, inclusive por esse eleitor mais de centro, como pessoas que combateram a corrupção, quando eles vão lá e dão o selo dele ao Bolsonaro, esse selo muito mais influencia na percepção geral do que especificamente no voto, na transferência de voto deles para o Bolsonaro. A mesma coisa, o apoio do Rodrigo Garcia, do Zema, que são candidatos mais de centro, menos de direita. Então, o Rodrigo Garcia, sem dúvida nenhuma, nada de direita, mas o candidato mais de centro. Então, o que ele faz? Quando o Bolsonaro recebe apoio destes, e deve receber de outros candidatos, né, esses apoios devem ser colecionados, todo aquele discurso de que o Bolsonaro era antidemocrático, de que a própria existência dele era uma ameaça às instituições brasileiras, ela vai se esvaindo, de que existe uma união democrática em torno do Lula. Tudo isso vai se esvaindo, vai se diluindo. E isso ajuda na construção, de novo, e na obtenção, primeiro, na redução da rejeição ao Bolsonaro, muito importante. Segundo, na destruição das narrativas construídas pela imprensa.